E aí, meus amigos, tudo bem? Na nossa segunda aula de revisão, nós vamos tratar do crime de associação criminosa que está dentro dos delitos contra a paz pública. E são estes delitos? Que bem jurídico é esse? A paz pública. A paz pública é o sentimento de segurança coletivo, tá? São delitos, portanto, que tentam preservar a tranquilidade social. E estes delitos, meus amigos, são chamados crime obstáculo. Por que é um crime obstáculo? Lembre mais uma vez do iter criminis, das fases do crime. O crime começa com a cogitação, a ideia, tá? Como é, por exemplo, que eu vou obter uma vantagem financeira? Ah, estudando? Não, vou praticar assaltos no litoral do Paraná. Depois eu vou preparar, tá? Como que eu vou preparar esses assaltos, esses furtos ou esses roubos? Eu vou preparar, enfim, vou escolher as cidades, os bancos, a forma, a arma que eu vou utilizar, as pessoas que eu vou convidar, o horário, não é? Vou tentar, enfim, descobrir quantas pessoas ali trabalham no banco, o melhor dia, não é? Ok? Então, tudo isso é a preparação, mas de nada, em regra, né, adiantaria preparar se o sujeito desiste e não coloca esse plano em prática, né, que é a execução, a próxima etapa do iter criminis. Ocorre que nos crimes contra a paz pública, de que é exemplo o delito de associação criminosa, o artigo 288 do Código Penal, o legislador antecipa a punição não para a execução, que é a regra, tá? Mas para o ato preparatório, ou seja, pune-se a mera reunião de pessoas que seria um ato preparatório, reunião de aqui 3 pessoas ou mais para o fim específico de cometer delitos, no plural, né? Não um crime específico. Ah, vamos nos reunir, eu e mais 2 pessoas, para assaltar uma farmácia, tá? Não, não. Isso seria um concurso eventual. Aqui existe não um concurso eventual, mas uma associação estável de 3 ou mais pessoas para a prática de vários crimes, né? Não de um crime específico, ok? E é crime obstáculo justamente porque há aqui o obstáculo, esta parede entre a preparação e a execução. Como é um crime contra a paz pública que visa tutelar a tranquilidade social, antes mesmo que essas 3 pessoas coloquem em execução, coloquem em ação o seu planejamento, o próprio legislador antecipa a punição e diz: não, antes mesmo de vocês praticarem esses vários roubos, tá? Em caixas eletrônicos do litoral do Paraná, a mera organização, o mero planejamento, a mera associação de 3 pessoas que se planejam, que se reúnem para executar esse delito, já é crime por si só. Eu não preciso esperar que vocês cheguem lá nas agências, né, estourem caixa eletrônico, coloquem bomba, dinamite, nada disso. Por isso é um crime obstáculo. Obstáculo por quê? Um obstáculo à execução, uma forma de impedir a execução. Então, se a polícia, por meio de uma interceptação telefônica, consegue descobrir esse plano criminoso, tá? Essas 3 pessoas serão punidas pela mera associação, pelo mero planejamento. Não precisam, tá? Essas 3 pessoas colocarem o seu plano em ação, em regra. Por isso é um crime obstáculo, obstáculo porque é uma barreira, é um impedimento, é um obstáculo à execução. Antes mesmo de executar, o legislador já pune para garantir a tranquilidade social. É um crime simples. Por que é um crime simples? Tá? Um crime simples é aquele que tutela um bem jurídico, ao contrário do crime complexo, como vimos na revisão anterior dos crimes contra a dignidade sexual, né? Quando se a vítima é estuprada, ela tem violado 2 bens jurídicos, no mínimo, sua liberdade de autodeterminação, sua liberdade sexual, tá? E também a sua integridade física e até mesmo a própria vida. Ou seja, crime complexo, tutela de 2 ou mais bens jurídicos. Crime simples, tutela aqui de um único bem jurídico, qual seja a paz pública. É um crime comum quanto ao sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa pode praticar. E aí um detalhe, tá? Quando o código fala que pessoas, tá? Ele está incluindo, inclusive, inimputáveis. Então, se a questão trouxer um exemplo de um adolescente, um adulto e 2 adolescentes se reuniram para a prática de crimes. Nós sabemos que adolescente é inimputável para o direito penal, ele não vai responder por crime, e sim por ato infracional no âmbito da justiça especializada, né, da vara da infância e da juventude, não na vara criminal, ok? Mas para fins de configuração do delito, bastam 3 pessoas, sejam
elas maiores ou menores de idade, tanto faz, mas obviamente é preciso que tenha no mínimo uma pessoa maior de idade, uma pessoa imputável, e ela pode responder sozinha pelo delito de associação criminosa, desde que se comprove, né, a existência de outras pessoas, no mínimo aqui 3 pessoas, beleza? Por isso que é um crime comum, porque não se exige uma característica especial. Qualquer pessoa, homem, mulher, tá? Não se é funcionário público ou não, tanto faz, qualquer pessoa pode praticar esse delito. E ele é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, tudo sinônimo, tá? Por que que é formal? Porque não se exige a efetiva prática dos delitos planejados, tá? Há aqui uma antecipação da punição, presume-se o dano ao bem jurídico. Então, mesmo que a gente, né, eu mais 2 pessoas nos reunamos e planejemos vários delitos no litoral do Paraná, mesmo que eu não consiga colocar esse meu plano em execução, o crime já estará consumado. Portanto, não é material, ao contrário lá do crime de estupro, porque aqui não se exige, melhor dizendo, tá, que este plano seja concretizado, que o bem jurídico efetivamente seja lesado, que realmente a tranquilidade das pessoas seja afetada. Perceba, quando a polícia prende, né, as pessoas antes de elas colocarem o seu plano em prática, a tranquilidade social ainda não foi afetada. Só seria afetada se realmente a associação criminosa, né, executasse o seu plano. Mas a ideia aqui é, antes de haver o efetivo abalo à ordem pública, já haja a persecução penal, já haja a punição. Por isso que é formal, não se exige o efetivo dano ao bem jurídico. Que bem jurídico? Paz pública. O bem jurídico seria afetado se as pessoas colocassem um plano em prática. Como elas são presas, são punidas, processadas antes mesmo de colocarem um plano em prática, o bem jurídico sequer chegou a ser efetivamente lesionado. Ou seja, percebam aqui a redação toda, uma dica muito bacana. Toda vez que o tipo penal escrever lá, para o fim de, com o intuito de, tá? Buscando, visando, nós teremos um crime formal de resultado cortado ou de consumação antecipada, porque basta a mera intenção. 3 pessoas se reuniram com a intenção de praticar delitos. Tá, e precisam elas praticarem o delito? Não, não precisam. E se praticarem? Bem, se praticarem e realmente a paz pública terá sido vulnerada. E aí essas pessoas vão responder não só pela associação criminosa, mas também pelos crimes que praticarem, pelos crimes que executarem, ok? Portanto, crime formal, porque não exige a efetiva lesão ao bem jurídico, não exige a efetiva produção de um resultado, ok? Crime de perigo. Por que que é um crime de perigo comum e abstrato, tá? É crime de perigo porque há aqui a criação de um risco ao bem jurídico. Pune-se o mero perigo, o mero risco de afetação, de violação do bem jurídico, ok? E abstrato por quê? Porque não se precisa comprovar, tá? No caso concreto, que aquele plano realmente seria executado, tá? Basta provar que havia reunião estável de pessoas, que as pessoas se reuniram, por exemplo, num grupo de WhatsApp e planejaram, ó, essa semana a gente vai assaltar a Caixa Econômica de Paranaguá, na semana seguinte a Caixa Econômica de Pontal, na outra semana de Matinhos, na semana seguinte de Antonina, tá? E se isso for comprovado, por exemplo, uma quebra, né, do sigilo de dados telemáticos, perfeitamente possível punir essas pessoas antes que o plano tenha sido concretizado e não se exige a demonstração concreta, né? Basta o mero risco abstrato de que esses delitos seriam praticados. É crime vago. Por que o crime vago? Porque não tem uma vítima determinada. A vítima é a coletividade. A vítima, enfim, são todas as pessoas da comunidade, ok? A vítima, portanto, é difusa, é coletiva. Não há uma pessoa aqui que foi realmente afetada, lesada, não é? Furtada, subtraída. Não, eu estou punindo aqui o perigo, ok? Então, crime vago é aquele em que a vítima é indeterminada, é a sociedade, é a coletividade. Também, já falamos, é um crime obstáculo, porque antecipa a punição para a etapa da preparação, não se exige efetiva execução. De forma livre, porque o tipo penal não diz como deve ser essa execução, ou melhor dizendo, essa preparação do crime, tá? Por exemplo, o crime pode ser planejado por meio da internet, por meio de uma videoconferência, pode ser pessoalmente, pode ser por carta,
pode ser por e-mail, pode ser por mensagem de texto, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo Telegram, pode ser de várias formas, tá? O tipo penal, ele não restringe a forma, o modus operandi do delito. É um crime comissivo, por que comissivo? Né? Porque não pode ser praticado por omissão, né? As pessoas não podem se reunirem sem fazer nada, né? As pessoas têm que aderir à vontade uma da outra, né? Então, alguém tem uma brilhante ideia. E aí, vamos ganhar dinheiro? Vamos assaltar vários bancos no litoral do Paraná? Né? E aí, outras duas pessoas têm que aceitar, têm que dizer sim, né? Sim. Se uma das pessoas, né? Se duas pessoas são chamadas, uma aceita e a outra não aceita, bem, então não tem associação criminosa, porque se trata aqui de um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. Por que de concurso necessário? Por que plurissubjetivo? Porque exige muitos, né? E subjetivo, pessoa, sujeito, mais de uma pessoa, nesse caso aqui, pelo menos três, ok? Se não tem três pessoas, e aqui, repito, sejam elas maiores ou menores de idade, desde que pelo menos um seja imputável, seja maior de idade, nós já teremos aqui o delito. Se não houver, né, três pessoas, não teremos este tipo penal, beleza? É um crime permanente porque enquanto as pessoas permanecerem reunidas, permanecerem elaborando o seu plano, o crime estará em fase de já estará, tá, em processo de consumação. Isso tem uma repercussão prática muito importante. Crimes permanentes admitem prisão em flagrante a qualquer momento. Tá? É a mesma coisa do tráfico de drogas. Né? Enquanto o sujeito estiver com uma posse da droga em casa, no armazém, ok? No carro, ela pode ser presa a qualquer momento. Ok? É um crime, portanto, permanente. Permanente é aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo. E aqui nós já vimos que este crime, não é, se consuma já com mero ato preparatório. Então, o crime obstáculo é aquele que não tem todas as fases. O crime material tem todas as fases, né? Cogitação, preparação, execução, consumação e, em alguns casos, até o exaurimento, como no caso da extorsão mediante sequestro, né? Que é um crime, enfim, contra a liberdade pessoal, ok? Enfim, e um crime também plurissubsistente. Por quê? Plurissubsistente é aquele, né, cuja prática pode ser dividida no tempo a atos parcelares, tá? Então, no momento em que eu chamo duas pessoas, mando uma mensagem para uma, mando uma mensagem para outra, tá? O crime já está ali, são atos que podem ser divididos no tempo, né? E já está em preparação e automaticamente também já está em consumação, a partir do momento que eu consigo reunir as três pessoas. E aí, quando eu digo, beleza, e aí, nós vamos assaltar qual banco? Né? Ou seja, é mais um ato. E aí alguém diz, vai ser o banco primeiro de Matinhos, depois do de Paranaguá, depois do de Antonina. Veja, é possível dividir a prática do crime em vários atos no tempo, por isso é um crime plurissubsistente. Mas, detalhe, embora seja plurissubsistente, embora seja possível destacar várias condutas no tempo, este crime não admite tentativa, e não admite tentativa por quê? Porque já é um crime formal, é um crime obstáculo. No momento que três pessoas se reuniram de forma estável para praticar o delito, o crime já se consumou. Repito, sendo ele de perigo, sendo ele formal, não se exige sequer a prática de nenhum outro crime que não a mera reunião, a mera associação de três ou mais pessoas. Beleza? Quanto ao elemento subjetivo, é um crime doloso, obviamente, as pessoas devem ter consciência de que estão se reunindo para a prática de crimes e devem ter a vontade, né, que é o segundo elemento do delito, a vontade de praticar tais delitos, ainda que não cheguem a praticar e a polícia descubra todo o plano delituoso antes da sua efetiva execução, tá? Beleza? E aqui nós temos uma causa de aumento no parágrafo único, né? Lembrem-se, a gente falou lá no delito de estupro da qualificadora, quando o tipo penal, né, prevê um novo patamar mínimo e máximo da pena, e aqui a causa de aumento quando o tipo penal traz uma fração de majoração da pena. Então, aqui a pena aumenta-se de metade se a associação é armada, tá? E aqui a arma pode ser própria ou imprópria, pode ser uma faca, pode ser pode ser pedra até, tá? Pode ser uma arma de fogo, não interessa, pode ser qualquer tipo de arma, não precisa ser arma de fogo,
tá? E participação de criança ou adolescente, ok? Com isso, nós fechamos a análise dos crimes contra a paz pública, né? Uma breve revisão, e vocês conseguem, a partir dessas informações, interpretarem os demais delitos deste mesmo capítulo.